Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo aqui para o nosso bate-papo semanal um amigo, Valdemar de Oliveira Júnior. Ele é um tecnólogo e vai falar para a gente um pouquinho sobre a energia limpa com fonte fotovoltaica. Né, Valdemar? Valdemar, obrigado por ter atendido o nosso pedido de estar vindo aqui bater esse papo com a gente. É uma honra estar aqui. Paulinho, você que pretende instalar a fotovoltaica na associação, nós estamos fazendo uma obra da sede própria. E como o Paulinho provavelmente é o futuro presidente, sim, não é? Isso aí. Ele vai ver isso pra gente. Com certeza. Valdemar, conta uma coisa pra gente. Por que você foi para a tecnologia? O papai mandou, o tio já era tecnólogo, como que foi? Conta pra gente um pouco essa história. Não, eu comecei a me interessar pela eletrônica muito cedo, lá pelos 12, 13 anos de idade, e teve um tio mesmo que começou a fazer um curso por uma escola americana que mandava um material, correspondência, em espanhol. Eu me interessei primeiro por ver lá aquela coisa escrita, parecia com o que eu estava aprendendo na escola, mas não era a mesma coisa, o espanhol. E depois acabei aprendendo eletrônica, fiz carreira no Senai, primeiro como professor de eletrônica e automação, depois coordenador, e depois saí para uma coisa mais administrativa, gerenciando equipes de montagem de cursos e de escolas, até pelo Brasil inteiro aí. Então a vida inteira atravessei trabalhando com tecnologia, mas ligada à educação profissional. E tinha um sonho assim de empreender, de ter uma empresa que hoje é a instaladora solar, que lida com a educação de tecnologia, com a educação profissional, e as instalações dos equipamentos fotovoltaicos. Hoje o programa vai ser estritamente didático. Com certeza. É uma aula. Com 3 professores não vai ter como fugir. Os telespectadores são alunos hoje. Hoje eles vão... Não, mas essa matéria que você traz pra gente é uma... Aqui no Brasil ainda é uma coisa meia nova. Já tem algum tempo? Tem. Mas ainda é uma coisa que não é de conhecimento amplo e restrito, né? O que acontece é que nós estamos inaugurando uma nova fase da tecnologia fotovoltaica, do aproveitamento da luz solar para transformar em energia elétrica. Até há pouco tempo, até 2013, a única tecnologia disponível no Brasil era converter a energia solar em energia elétrica e armazenar em baterias e utilizar na ausência da rede elétrica, ou em lugares onde não há eletricidade mesmo, ou onde haja eletricidade, mas com frequência havia falta de energia e tal. Esse era um sistema caro e que aproveitava pouco a energia solar. Uma vez que as baterias já estivessem carregadas, não havia mais o que fazer com a fotovoltaica. E parava, era um desperdício. Mas não tinha o que fazer, porque a bateria já está carregada. Então, hoje não se guarda mais em bateria. A nova tecnologia, a energia fotovoltaica convertida, acaba de ser convertida em corrente contínua, passa por um equipamento que é o inversor, converte em alternada e é ligada na rede elétrica. E se aquela instalação, aquela residência ou empresa não estiver utilizando, todo o excedente vai para a rede. Retorno. Alguém utiliza, o seu vizinho, você não sabe onde vai parar o seu elétron. Em algum lugar ele vai e o medidor é substituído por um medidor bidirecional. Assim ele marca crédito e débito de energia. Não há movimentação de dinheiro aí. É bom que se diga. O que há é assim, a companhia fica sabendo que você gerou a mais, vai descontar esses créditos em quilowatt-hora da sua conta. Quer dizer, aquilo que você gerou e forneceu na rede é descontado do seu consumo. Exatamente. E se o projeto está bem feito, isso é um balanço que ao longo dos meses, no período de um ano, bate 0 a 0. O que você gerou ao longo do ano e o que gastou está equilibrado. Quando a tua produção é maior do que o consumo? Bom, acontece. Às vezes a pessoa viaja, passa um mês fora e a casa está lá, ao sol, gerando energia e mandando para a rede. O medidor está lá marcando seus créditos. Então, naquele ano, você vai ter uma sobra.
Você tem até 5 anos para usar à vontade o ar-condicionado, por exemplo, mas se mesmo assim ainda for sobrar, você pode, desde o início, ao fazer o contrato, pequeno contrato que é feito com a concessionária, já indica um segundo endereço, que pode ser o seu escritório, pode ser um outro imóvel que você tenha, que seja alimentado pela mesma concessionária. Por exemplo, se é Eletropaulo, o outro também é Eletropaulo. Futuramente é provável que a ANEEL consiga equalizar os valores e aí a gente possa transferir da CPFL para Eletropaulo, para a CEMIG, mas hoje não. Hoje quem é alimentado para a CEMIG pode mandar para um outro endereço CEMIG. Então é possível. Outra coisa que é possível é já intencionalmente gerar a mais num determinado endereço, desde que isso conste em contrato com a companhia. Por quê? Algumas pessoas querem colocar, por exemplo, no seu escritório, mas o prédio não é próprio. Então não combina muito fazer uma instalação de longo prazo. Uma instalação dessa dura 25, 30 anos, até mais o mesmo equipamento produzindo energia. Então, a pessoa coloca na sua casa, por exemplo, e já avisa que, na verdade, vai usar os créditos no escritório. Isso é possível. Algumas pessoas têm uma casa que está na sombra de um outro edifício. Então, aí é impossível colocar lá, não é rentável. Então, coloca num outro endereço as placas. Por exemplo, ele tem um terreno lá que é um estacionamento. Ele cobre os carros com aquelas placas, gera energia num endereço e utiliza em outro. Então essa permuta vai facilitar muito, né? Facilita muito. Por enquanto, o que é válido é assim. Tem que estar, as duas contas dos dois endereços tem que estar no mesmo CNPJ ou CPF e a companhia distribuidora de energia, concessionária, tem que ser a mesma. A gente tomou conhecimento, Valdemar, aqui no início, algumas distribuidoras, concessionárias, eles estavam criando uma certa dificuldade aí em estar pondo esse medidor bidirecional. Hoje já está normal? Está normal. Isso eu acho que foi discutido com bastante responsabilidade, esse assunto no Brasil. E demorou vários anos até que se chegasse a um acordo, mas hoje nós temos um sistema muito bom, que foi assinado em 2012, ele passou a valer a partir de 2013 e no ano passado ele teve mais um aperfeiçoamento, que é a resolução 482 da ANEEL, e ela teve um incremento no ano passado. E a partir daí as companhias entenderam, primeiro, foi estabelecido um limite, que a primeira vez que se falou, não se falou até quanto a pessoa vai poder gerar. Então, se estabeleceu um limite de 75 mil quilowatts, 75 megawatts para ser considerado microgeração distribuída. Até esse limite, isso ainda é mini ou micro, né? Numa residência, numa casa, se chama micro e uma situação como essa de 75 é uma mini. Mas as mini vão daí para cima. Até aí é considerado ainda micro. De 75 mil para cima é que é mini. E vai até 3 mil megawatts uma mini. Então essas faixas foram estabelecidas e isso sossegou, digamos assim, apaziguou os ânimos, porque tinha razão as empresas. Imagina que uma usina, por exemplo, de álcool e açúcar, resolvesse queimar todo o bagaço lá e ligar na rede sem que houvesse um limite. E elas têm capacidade de gerar muita energia e geram muita energia através desse sistema. Então é preciso que a companhia esteja preparada, porque é o mesmo cabeamento que traz a energia é o que vai levar. Então ele tem que estar dimensionado de acordo, os transformadores e tudo. Tem todo um aparato técnico. Então tem que ter uma infraestrutura instalada. Então, uma vez solucionado isso se discutiu desde os anos 2000 até 2013, 2012. Depois de lá para cá foi feita essa resolução de se estabelecer os limites. Até o ano passado o limite estava em 100 mil para mini, e foi passado para 75, porque aí se viu que era uma faixa mais realista para a infraestrutura que nós temos. Agora,
As pequenas instalações, elas são muito vantajosas para as companhias. A companhia, primeiro, que ela está negociando com você crédito e débito sem envolver dinheiro, sem envolver imposto. Aquilo, quando você está gerando, você está disponibilizando para ela uma energia que ela vai vender para outro. Com imposto. Ela com vai tudo. usar a tua energia que você gerou. Prejuízo, né? Não tem prejuízo, porque ela vai passar para outra. Alguém vai usar aquela energia. Então, ela saiu como crédito para você, débito para outro e ainda com uma margem. Né? Porque você está gerando um horário que possivelmente a energia é mais cara, que a energia varia ao longo do dia o preço, né? E cada vez mais vai ter isso. Não, e na verdade ela hora de pico, está comprando de você do mesmo preço que você paga para ela. Então, prejuízo ela não tem, nesse ponto. Outra coisa é que você alivia a carga na ponta. Hoje o problema das grandes cidades, principalmente, é que as redes estão sobrecarregadas na ponta. Você imagina quando você monta vai aumentando, no lugar onde havia 2 casas, se levanta um prédio com 30 apartamentos. O que está acontecendo em todas as cidades. Em todas as cidades. Então essa ponta fica sobrecarregada. Uma casa que coloca o sistema fotovoltaico já ajuda muito a aliviar e a reduzir os defeitos naquele quarteirão, naquela região. Vai reduzir, então aumenta o tempo entre falhas, né? Aumenta o chamado MTBF, tempo médio entre falhas. Então melhora para todo mundo, é bom para todo mundo. Então até um limite que está muito longe de ser atingido, vai ser uma coisa boa para todo mundo. Hoje é bom para quem coloca, né, na sua casa ou na sua empresa, e é bom para a companhia. Vai chegar um limite que isso aí pode ser que seja ruim para a companhia, porque aí, enfim, ela não tem para quem vender tanta energia, digamos, nessa geração distribuída. Então isso será repactuado. Mas isso aí tem um horizonte aí de 30 anos para acontecer. Nós estamos assim em menos de 0,5% e até crescer para 10%, 11%, isso vai há alguns anos, né? Então tem bastante tempo. Acho que ninguém precisa ter medo de investir nesse campo, porque é um ótimo negócio, porque nenhum investimento dá o mesmo retorno financeiro do que você deixar de pagar energia. Praticamente você vai pagar 10% do que paga antes de instalar o sistema fotovoltaico. E então ele se paga em 5, 6 anos. Ele se paga em 5, 6 anos. E a cada 5, 6 anos ele se paga de novo porque ele dura muito. Ele tem garantia das placas de 25 anos. Por que as empresas dão garantia de 25 anos? Porque elas sabem que elas duram mais de 30 produzindo. Então ele dá 5 vezes. Não tem nenhum investimento do seu capital que vai retornar tanto. Então ele é muito bom mesmo. Isso é possível que futuramente seja revisto, mas para quem já investiu não vai poder ser mexido. Então, hoje vale muito a pena. Essa parte de custo também é interessante, nós vamos conversar, mas vamos deixar para o segundo bloco, porque o primeiro já foi embora. Então, aguarde, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como é hábito, você já conhece, eu vou fazer aquele lembrete a você, telespectador. Caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar adquirindo para esse serviço que vai ser executado.
E gostaria de lembrar outra vez também a você, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar aqui com o Valdemar. Vamos. Nós estamos falando, iniciamos, né? Entramos aí na parte de custo. Você comentou que num prazo de 5 ou 6 anos há o retorno desse investimento. Isso. Esse prazo ele é variável para os grandes consumidores tem um retorno mais rápido. Né? Nos pequenos, o retorno é um pouco mais longo, pode passar dos 6 anos. Mas, de toda maneira, é muito vantajoso. Digamos que uma pessoa tenha 20 mil reais e vai instalar um sistema fotovoltaico para sua casa. Vai fazer a conta de energia cair para o valor mínimo, que é uma taxa para que a energia continue disponível, a taxa de disponibilidade. Hoje está por volta de 30 quilowatts, dá menos de 30 reais, né? Dá 21 reais no estado de São Paulo, para uma casa, uma residência pequena que coloca um sistema desse lá, que gasta até 300 kWh por mês. Então, não há nada que ele possa fazer com esses 20 mil reais melhor do que ele colocar em cima do telhado. É melhor do que pôr dentro do colchão, melhor do que pôr na caixa como aplicação em poupança, por exemplo. Ao final de um ano, na poupança, ele teria uma conta de energia de retorno. Se ele põe no telhado, com um sistema fotovoltaico, ele tem uma conta de energia por mês, terá 12 ao final do ano de retorno. No final de 6 anos, digamos assim, numa instalação pequena, ele retornou todo o investimento e nos próximos 6 anos retorna mais uma vez, depois mais uma vez. Então, é uma excelente poupança também. Com certeza, e o capital está ali, sob os olhos dele. Nós estamos falando de custo de instalação. De instalação. E a manutenção? Não tem custo de manutenção. A gente já tem alguns sistemas instalados e com mais de um ano não tem o que fazer. As placas são muito resistentes, não tem peças móveis, então geralmente ela não tem o que estragar. Elas resistem a granizo, elas resistem a impacto com esfera de aço. Então, eu queria te perguntar, se tem impacto, se tem resistência... Pode pisar nas placas, tem que fazer uma manutenção do telhado, pode andar por cima delas sem nenhum problema. E ela não é pesada, quer dizer, qualquer telhado comporta... Comporta, elas têm um limite de 20 quilos por metro quadrado, só que elas pesam 9 quilos por metro quadrado. Quer dizer, então a norma permite ter mais do que o dobro do que elas pesam de fato. Não precisa fazer reforço nenhum no telhado, só instalar. O único cuidado é que não pode também qualquer um instalar, porque a ferragem, digamos, aquela estrutura onde ela é presa, tem que ser toda de inox ou alumínio, né? Não pode ser, se for em telhado. Só pode ser utilizado aço galvanizado a fogo se for aplicar no solo. Mas se for aplicar em telhado, é alumínio ou aço inox e tem que resistir a vento de 120 km por hora. Então, a instalação não pode ser feita por qualquer um, a pessoa tem que ser credenciada. Nós, por exemplo, trabalhamos com RT de projeto e de instalação. Tem o profissional que assina a RT, responsável pelo acompanhamento da obra, né? E, além disso, tem toda a retaguarda do fabricante do equipamento, sobretudo do inversor, né? Então, é garantido o investimento. Um equipamento eletrônico no Brasil, a lei diz que ele tem que ter 1 ano de garantia. Os equipamentos solares têm 6 anos a parte eletrônica e 25 anos de garantia de geração da placa fotovoltaica. Você falou da resistência a vento de 120 km por hora. É da parte estrutural. Parte estrutural. A placa está prevista para isso também? Ela resiste. Ela é muito resistente. Ele falou que pode andar em cima. Pode andar em cima, sem problema. Interessante. Não tem, elas têm que resistir no centro da placa, o ponto mais frágil, 150 quilos. Só que nós trabalhamos com placas que resistem 1000 quilos. Elas vergam, o vidro é borosilicato, ele cede e não quebra. E o silício... Então você pode subir. Então nós podemos subir. Os dois juntos não dá. Nós 3 aqui. Até os 3. Na verdade,
A manutenção, como não tem parte móvel, né? Né? Não tem. O que não existe não dá defeito. É verdade. Agora, Waldemar, no caso, por exemplo, eu não tenho uma rede elétrica instalada. Eu tenho estou isolado. Num sítio, numa estrada, enfim, onde eu tenho a necessidade. Tem um exemplo real, os postos de monitoramento de represas da Sabesp, por exemplo, nem sempre tem energia elétrica lá. Então, o que se faz num caso desse? Se coloca o sistema fotovoltaico diferente desse residencial ou urbano. Se coloca um sistema com baterias. Se chama geração autônoma, né? Não é geração ligada à rede, é não ligada à rede ou autônoma. Então, isso também se faz em postes, em rodovias, é uma placa e uma bateria e a luminária. Então, nesse caso, é obrigatório o uso da bateria. Fica um pouco mais caro, mas soluciona o problema. Então, há situações em que a única forma possível é essa, porque um gerador a óleo diesel, por exemplo, além de ele ser poluente, barulhento, tem a dificuldade de levar o óleo diesel. Imagina ter que levar o óleo diesel lá numa estação de medição da Sabesp, no meio da mata, às vezes, né? É até perigoso transportar combustível e, se for ver a legislação ambiental, é proibido. Sim. Então, a forma é utilizar, sai da energia suja para a energia mais limpa possível, que é a energia solar. Principalmente porque, normalmente, um reservatório desse está dentro de uma área de proteção. Pois é uma área de manancial, com certeza. Então, agora veja, uma instalação, ainda falando um pouquinho do custo, uma instalação grande, imagine que aqui a emissora vai colocar, eu acredito que aqui dê uma conta de energia aí de mais de R$10 mil. Então, isso aí vai se pagar em 3 anos. Então, quanto maior a instalação, mais rapidamente ela se paga. O consumo é maior porque ao dobrar o tamanho, a potência do equipamento, não dobra o preço. Ele tem uma curva de crescimento, mas que não é linear. Então, cada vez que ele dobra, não dobra o preço. Então, quanto maior, acaba ficando por quilowatt gerado mais barato. Outro aspecto também é o seguinte, por outro lado, geralmente quem coloca em casa, vai colocar na casa própria. Isso. No casa alugada, raramente alguém vai pensar em fazer isso. Então, se ele coloca na casa própria, ele tem o retorno imediato e com lucro. É fácil de perceber isso e eu acompanhei um caso na cidade de Leme em que foi feito isso. Se pediu avaliação de uma casa nova, recém-construída. Então, foi avaliado lá em R$600 mil. Foi colocado o sistema fotovoltaico, se gastou R$25 mil e pediu novamente a avaliação. A nova avaliação, devido ao fotovoltaico, foi 660. Levou o lucro aí. Entendeu? A pessoa ganhou. Acho que isso não é filho de italiano, não. Acho que isso é filho de turco, viu? Tá? Por quê? É isso. certo. Um equipamento de energia limpa valoriza o imóvel. Benefício. No caso de um prédio, por exemplo, né? Vamos dizer que o construtor vai lá e instale no prédio. É a mesma coisa, a mesma conta. Mesma coisa. No prédio vertical, tem o limite da área, né, da superfície no topo do prédio. Então, geralmente só é possível colocar placas em número suficiente para alimentar os elevadores, as bombas e os corredores, ou seja, a área comum. A área comum. Não é possível colocar para cada apartamento. Individual. Já os edifícios horizontais, conjuntos habitacionais, esses sim, tem área suficiente para colocar para todas as unidades. Pode utilizar essa placa, por exemplo, para fazer cobertura de estacionamento. Sim, isso de repente, é uma grande solução. O próprio solução. Condomínio pode fazer uso disso também. Sim. Lógico, vai precisar de uma área iluminada, né? No futuro, nós vamos ver todos os postos de combustíveis vão ser alimentados por energia solar. Posto de combustível consome muita energia. Aquela cobertura normal do posto não é suficiente. Então, eu já tenho feito estudos para alguns postos. E hoje mesmo, ainda agora à tarde, vou fazer um estudo para um posto aqui de São Paulo. E os postos vão ter áreas cobertas de estacionamento, porque aquela área coberta típica do posto de gasolina não tem espaço suficiente para pôr placas para usar, para fornecer tudo que o posto precisa. Para manter o próprio posto. Para, digamos, equilibrar o consumo de energia
do posto. Hoje o posto utiliza aquela área por causa da legislação que fala que o abastecimento tem que ser coberto. Tem que ser coberto. Mas se ele pensar em termos de reaproveitamento de energia, ele pode ampliar esse espaço. Nós estamos trabalhando em parceria com uma empresa que fornece a estrutura para montar estacionamento coberto. E é modular. Então pode ser feito numa casa, ou para um veículo, ou para um posto de gasolina, ou para estacionamentos mesmo, então cobrir grandes áreas. Mais espaço. Isso. Então, Valdemar, o pessoal está cochichando aqui na minha orelha, que está querendo o seu telefone, o site, o e-mail. Passa para o nosso telespectador. O site é o www.instaladorasolar.com.br e o site tem muita informação, tem textos lá, tem artigos sobre eficiência energética. Se alguém quiser aprender um pouquinho sobre fotovoltaica, já dá para aprender no próprio site. E o telefone, é melhor falar diretamente comigo, com o Valdemar da Solar, que é 13-991-63-3778. Outra coisa, nós estamos abertos a palestras para clubes. Eu tenho feito palestras em Rotary Club. Esta quarta-feira mesmo, da semana passada, eu fiz no Rotary Club Vila Belmiro de Santos. E na Universidade Unip já fiz. E estou aberto aí para clubes, associações que queiram, porque a nossa missão também é divulgar a tecnologia solar, da energia solar. E futuramente virá fazer uma palestra aí para a Associação dos Com o maior prazer. O Valdemar estará aqui em Osasco, trazendo um pouco mais de conhecimento para a gente. Nós vamos fazer uma palestra Ótimo, virei mostrar um pouco mais a fundo esse negócio. Isso é uma tecnologia que precisa ser difundida, traz grandes benefícios para quem utiliza, traz benefícios para o planeta, né? O que é interessante, Valdemar, é que o nosso programa ele abrange o pessoal da área técnica, né, da tecnologia, e são os vendedores dos novos recursos, né? Sim. Então, quer dizer, eles captando essa ideia, eles têm como oferecer para o cliente final essa instalação, quer dizer, esse tipo de uso, né, de uma energia limpa, de uma energia muito mais em conta. Isso. E, em geral, nós trabalhamos em parceria com os escritórios de arquitetura, com os arquitetos e engenheiros, porque os novos projetos já devem prever isso da sustentabilidade desde o início. Nós estamos participando na Casa Cor, na exposição Casa Cor, que vai até 23 de julho, num projeto que tem vários parceiros. Tem a arquiteta, a Mariana Creco, é grego, só que é com C em vez de G. A Mariana. A construtora é a Creco Painceira, que é uma construtora de Santos, constrói grandes edifícios em Santos. E a Renault colocou lá um veículo automóvel elétrico. A Deca colocou os metais sanitários, tem outros parceiros. E a instaladora solar colocou o sistema de geração de energia e aquecimento. É uma casa modelo, uma casa sustentável. A madeira é produzida de forma sustentável. Todos os elementos utilizados, até as cortinas, tudo material reciclável, tudo material sustentável. E é belíssima, é uma casa belíssima. Mariana fez um projeto muito bonito. Muito bem. E nós estamos lá. Pois não. Porque o nosso tempo acabou, cara. Então, falei que o programa ia ser curto? Infelizmente, eu tive que tomar essa medida. Quando é que temos outro programa? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nós vamos ficar no aguardo do teu retorno e vamos deixar esse finalzinho para você fazer as vossas considerações. Tá bem. Então, eu queria aproveitar para convidar a todos a visitarem primeiro o nosso site, www.instaladorasolar.com.br. E segundo, a nossa exposição na Casa Cor, chama Casa Sustentável, uma casa modelo, onde ainda hoje à noite, a partir das 19 horas, nós teremos lá um coquetel para engenheiros, vocês também estão convidados, engenheiros e arquitetos, para profissionais que estejam preocupados com a sustentabilidade. É um exemplo de sustentabilidade. Legal. Muito obrigado. Obrigado você, Valdemar. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos visto. Até a próxima, se Deus quiser.